Se a sua dificuldade é enviar os seus moldes para outras empresas, para outras marcas, para outras pessoas, se a sua dificuldade é lidar ali com as extensões dos arquivos, essa aula é para você. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. O nosso encontro tem como objetivo ajudar modelistas a dominarem as técnicas de interpretações usando um sistema digital com técnica e com confiança. E, obviamente, que para fazer isso, nós vamos precisar, além de modelar muito bem, interpretar muito bem, saber o que fazer com esses moldes. Porque dependendo do nosso modelo de negócio, nós vamos precisar enviar isso ou para uma empresa, ou para uma marca, ou até mesmo trabalhar com essas extensões de arquivos dentro da própria empresa. E confesso que foi algo que para mim também por muitos anos trouxe muita dificuldade, porque não é um assunto óbvio, não é um assunto que é ensinado às claras dentro dos cursos, dos treinamentos, até mesmo dentro da faculdade. Eu acredito que eu nunca vi nada tão específico sobre esse assunto. Na verdade, por lá a gente passa bem basicamente, né, por tudo que se é falado e me lembro que de modelagem digital vi muito pouco, não adentramos nesse universo. E o que acaba acontecendo é que a gente aprende fazendo, a gente aprende estando no mercado de trabalho, a gente aprende trabalhando. Não é assim o melhor dos caminhos, porque a gente sofre a pressão de ter que aprender ali, né, no campo de batalha, no dia a dia, na hora de ter que fazer. Então, pensei em trazer esse assunto aqui para essa nossa roda de conversa, que é um lugar onde a gente tem trazido assuntos importantes sobre esse nosso universo da modelagem digital. Nós estamos aqui reunidos entre profissionais da mesma área, que falam a mesma língua, que frequentam o mesmo ambiente, que entendem bem tudo que entendem, sentem, como é ali o dia a dia. E a gente enfrenta mesmo diversas dificuldades, né? Vamos dizer assim, que nós temos desafios, né, cotidianos para lidar ali no dia a dia. E como eu disse, esse é um assunto que eu acho muito pouco comentado, muito pouco explorado. E da forma como é trazida, quando é trazida, é bem superficial. Pensei, é algo, né, bacana para a gente trazer aqui e conversar sobre. Lá dentro dos meus treinamentos, né, que o próprio MQSA, que é um curso bem abrangente no universo aí da modelagem, ele trabalha o momento em que o modelista recebe o modelo ali, a passagem do modelo, e vai passando por todas as etapas até que esse molde chegue ao seu destino. E esse é um dos assuntos, né, que nós vamos abordar também lá dentro. Esse assunto também é aprofundado lá dentro do acelerador, que é o MQSA Plus, o acelerador de habilidades em modelagem, que é a extensão do MQSA, que é um segundo programa que eu tenho hoje, que eu oferto para as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, dentro de um contexto de negócio ou um contexto de crescimento como profissional, como modelista, querendo expandir na área. E são assuntos que, como eu disse, são trazidos de forma muito superficial. Conversando um pouco sobre isso, eu acho legal trazer um ponto, o nosso primeiro ponto aqui dessa nossa conversa, que é o como a tecnologia impactou no trabalho da modelagem. Então, a modelagem ela tem a sua vertente, ela nasceu dentro de um universo muito tradicional. A modelagem, ela vem lá do passado, de centenas de anos, não vou lá para a pré-história, tá, gente? Quando o homem começou a construir vestimenta com fios e fibras de plantas
e pele de animal, não vou tão longe, vou chegar um pouco mais perto aqui de nós. Centenas de anos, né? Então, a modelagem, né, ela estava ali, ela era trabalhada de uma forma muito artesanal. E por muito tempo foi assim, né? A moda, a modelagem, ela foi trabalhada de uma forma bastante tradicional. E as técnicas trabalhadas de forma manual. Os cálculos surgiram muito recentemente com a Revolução Industrial e a possibilidade de massificar a produção das roupas. Muito recente isso. Então a gente percebe, né, acompanhando aí a história, que a tecnologia veio impactar o nosso universo muito recentemente. Então, nós temos aí a empresa Audaces como a protagonista para nós, é uma empresa brasileira. Os criadores da Audaces são do sul, aqui do país, e a empresa é muito jovem, 30 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então a gente está falando de uma tecnologia que chegou muito recentemente, impactando aí o nosso universo. Tudo que era manual, tudo que era mais tradicional, tudo que era feito à mão ali, passou a começar a ser feito a partir de sistemas. E os sistemas todos têm as suas linguagens. Dentro do computador, quando a gente instala um programa ali, e nós instalamos vários programas, e cada programa serve para diversas coisas, e dentro do vestuário a gente tem diversos sistemas diferentes, e cada um tem a sua linguagem. E aí, dentro desse contexto, a tecnologia impacta no quê? Em nós termos que nos adaptar com uma ferramenta que não é tão confortável para quem nunca usou de ter que manusear. E o que que isso causa? Causa uma tremenda de uma insegurança. Causa, muitas vezes, até a limitação das pessoas quererem estar nesse universo. Muitas pessoas deixam de querer aprender a modelagem digital antes mesmo de tentar, justamente por esse impacto que a tecnologia acaba imprimindo pela novidade, pelo é muito obscuro, né? Muito subjetivo. As pessoas lá da época do analógico, quando pensam no digital, pensam com uma distância, né? É uma vamos dizer assim, que não é tão familiar, não é tão fácil de lidar com essa tecnologia que chegou ali no nosso universo. E o fato de não dominar tudo isso, como eu disse, faz com que as pessoas simplesmente acabem não se sentindo confortáveis muitas vezes de fazer uma transição do manual para o digital, porque vem os questionamentos, né, na cabeça. Primeiro, o uso do sistema. Em segundo lugar, esses detalhes, esses pontos, né, que não são tão óbvios e que a gente não encontra em qualquer lugar. E a pessoa pensando na dificuldade de poder lidar com, de forma completa com todo o processo, ela acaba desistindo. Então, a tecnologia, né, chegou aí e impactou dessa forma muitas pessoas, outras, né, já encararam a desafiar, e mesmo parecendo difícil, e mesmo sendo algo que não é tão natural, enfrentam a possibilidade de aprender uma coisa nova e conseguem se adaptar e entender melhor. E ainda assim, mesmo já estando dentro desse universo, essa dúvida surge e essa dificuldade surge de por que é que um arquivo não abre quando eu mando para o cliente, ou por que que quando eu recebo de alguém eu não consigo abrir esse arquivo. E nem sempre a pessoa tem a capacitação para resolver esse problema, pela falta de conhecimento mesmo e de entendimento dessa
tal dessa tecnologia, né, que trouxe aí esse universo e a gente tá aí tentando explorar, tentando entender, tentando, né, se conectar cada vez mais, porque a gente sabe que é uma tendência, mas a dificuldade sempre bate, porque não é tão óbvio. Então, assim, para clarear um pouco esse assunto na cabeça das pessoas, eu trouxe ele de uma forma bem simplificada, porque para nós não importa tanto entender termos técnicos de informática, para nós não importa entender o grau de profundidade que a modelista precisa para manusear tudo isso e ter sucesso com essa questão, né, do envio dos moldes e da recepção desses moldes, ela é escondida por debaixo dos panos aí. Ela parece ser difícil a princípio quando você não entende, mas quando a gente começa a esmiuçar, começa a ficar mais simples, né? Porque esse entendimento vai trazer essa clareza. E o principal ponto, assim, né, o que eu gosto de trazer é que os sistemas têm uma linguagem, uma comunicação, uma forma de falar conosco. Então, quando eu ensino modelagem para vocês, que é entrar lá no sistema e fazer molde, fazer base, fazer interpretação, o que que eu falo para vocês lá? Gente, presta atenção como que o sistema conversa contigo. Como que o sistema conversa conosco? Ele conversa através da interface, ele conversa através das cores, através dos símbolos, através dos sons, através das imagens ali, né? Então, essa é a linguagem do computador ali para conversar conosco, para nós interagirmos com ele e entender ele melhor. Quando nós vamos para a parte dos arquivos, né? Vamos entender um pouco o que que é isso. Também existe uma linguagem. Ele também se comunica conosco de uma forma específica e peculiar, que quando você entende, facilita e te facilita o seu entendimento, e além de você conseguir fazer o que você precisa, você também fica mais confiante, mais segura por saber o que você precisa fazer. E essa linguagem, né, ela se comunica conosco através do que a gente chama de extensões, que são as extensões dos arquivos. Bom, em primeiro lugar, né, o que é um arquivo? Quando eu instalo um programa dentro do meu computador, é como se o meu computador fosse um armário e cada sistema que eu instalo ali é um documento que está ali. Então, quando eu instalo o Word, o Excel, né, tem ali a internet, enfim, outras coisas que a gente vai, outros programinhas que a gente vai instalando. Quem trabalha com desenho, trabalha com CorelDRAW, com Photoshop, com Illustrator. Cada um desses programinhas é um programa que está ali dentro do seu computador. Então, quando a gente fala de Corel, Illustrator, Photoshop, Word, Excel, entra também nesse jogo os sistemas de modelagem. Aí a gente tem o Lectra, o Audaces, o Gerber, o Gemini, o Opticad, o Optitex e por aí vai. O Moldme, né, que é bem famoso também. E aí cada um desses sistemas possui os arquivos dentro deles. O que são os arquivos? São os projetos que você cria lá dentro. Então, quando eu tenho lá o meu programa de modelagem, quando eu vou começar um molde novo, tudo que eu vou criar dentro de um sistema, eu sempre tenho ali um menu arquivo, e no menu arquivo tem ali um ícone, né, um local onde eu clico que está escrito lá, novo. E aí eu vou lá, arquivo novo e abre. O que que abre? O arquivo. E ali aquele arquivo é onde eu vou trabalhar, é onde eu vou fazer o meu molde, né? É onde eu vou fazer a minha ficha técnica,
É onde vou fazer o que eu for fazer. Onde eu vou fazer a minha planilha, é onde eu vou fazer o meu documento ali. Então, aquilo é o meu arquivo. E para o meu arquivo ficar guardado dentro do meu sistema, para ele ficar guardado dentro do meu computador, eu preciso salvar. E quando eu salvo um documento dentro do meu computador, ou no caso do meu sistema ali de modelagem, quando eu salvo o meu projeto, a minha modelagem ali dentro do sistema, dentro do computador, eu estou criando um arquivo. E esses arquivos possuem o que a gente chama de extensão. Então, quando vocês entrarem lá no computador, todos os documentos que tem dentro do seu computador, eles terão no final do nome, porque quando você salva esse arquivo, você dá um nome para ele. Por exemplo, camiseta básica. E no final desse nome, você tem um ponto, sempre tem um ponto e umas letrinhas na frente. Essas letrinhas, elas vão dizer para você de qual sistema é aquele arquivo. Então, é uma forma que o sistema tem também de comunicar para você, né? Uma linguagem ali da tecnologia, da informática, que vai comunicar para você de onde é aquele arquivo, onde eu posso abrir ele, e aí vai facilitando, vai abrindo a minha cabeça. Vamos lá. Com o que a gente trabalha, né? Com quais sistemas nós modelistas trabalhamos numa grande totalidade? Audaces e Moldme. O sistema Audaces, ele é um tipo de sistema que salva esses arquivos dessa forma como eu expliquei para vocês. Já a Moldme, ela tem um esquema diferente. Por quê? Porque os moldes ficam salvos na nuvem. O que é a nuvem, né? Às vezes a gente fala nuvem, parece que é algo que não existe, né? Tá no ar, né? Nossa, o molde ficou salvo no ar. Não, não é bem assim. Quando a gente fala a nuvem, significa que esses moldes, eles ficam guardados em servidores que podem estar em qualquer lugar do mundo. E isso é considerado a forma mais segura de se guardar qualquer coisa. Tanto que nós temos o Google Drive. O que é o Google Drive? O Google Drive, ele é um local ali, né, onde você coloca suas coisas lá dentro e as suas pastas, os seus arquivos ficam salvos em algum servidor em algum lugar do mundo. E é o local hoje em dia que é considerado o mais seguro para guardar qualquer tipo de coisa. Se o seu computador dá problema, enfim, se acontece qualquer coisa que você perde os seus arquivos, é só você fazer um login no Google Drive, que é ir lá na internet, você clica lá, né? Digita lá Google Drive, tem lá login, você tem o seu e-mail, a senha para você entrar, que você cadastra um e-mail e uma senha, e todas as suas coisas estão guardadinhas lá, você consegue recuperar tudo. Então, a Moldme trabalha com esse esquema. Quando você cria um arquivo dentro do sistema da Moldme, você não está guardando ele dentro do seu computador. Você está guardando ele na nuvem. O seu molde estará guardado em algum servidor, salvo em algum servidor em algum lugar. Tem pessoas que não gostam, que não se sentem seguras, porque, como eu disse, a tecnologia ela causa um certo espanto às pessoas. E tá tudo bem, como eu disse, nós somos a geração que transicionou tudo isso. E tem pessoas que desconfiam e acham que não funciona e que não é seguro. E, inclusive, é possível você baixar, salvar, exportar os seus moldes e guardar dentro do seu computador, tranquilamente,
não seria necessário, porque, como eu disse, estar na nuvem está seguro. Mas se a pessoa sente essa insegurança, tá tudo bem. Dá para gente fazer com que esse arquivo criado lá também fique guardadinho dentro do seu computador. Ok, nós estávamos falando de extensão, né? De cada tipo de sistema e a linguagem do sistema, né? Então, o sistema Audaces, ele tem ali o arquivo dele com a extensão específica do Audaces. E nós temos o Audaces Molde e o Audaces Encaixe. São dois sistemas diferentes. Então, também são extensões diferentes. Quando a gente está falando sobre o molde, depois desse ponto, temos o nome do arquivo, temos o ponto e depois nós temos o ADSX hoje. Por quê? Porque nós estamos com as versões atualizadas em 2025 com a extensão ADSX. Mas da versão 14 para baixo, essa extensão era a extensão ADS. E aí já tem uma sacada aí para vocês pegarem. Vocês já sabem agora que quando vocês receberem um arquivo, alguém mandar um arquivo para você, como que você consegue receber um arquivo? Você consegue receber um arquivo por e-mail e por WhatsApp. Das duas formas você consegue. Então, se você receber um arquivo aí com as três letrinhas lá no final, ponto ADS, você já sabe que é um molde que foi feito no sistema Audaces da versão 14 para baixo. Se esse arquivo tem a extensão .adsx, é do 15 para cima. Lá na Moldme, qual que é a extensão de um molde feito na Moldme? A princípio, eu não tenho nenhuma extensão. A princípio, ele está na nuvem. Fiz, está na nuvem. Beleza. Isso vai se clarear daqui a pouco lá na frente. E aí, voltando lá no Audaces, o que que acontece com um programa de computador ao longo do tempo? Ele vai sendo atualizado. A tecnologia não é isso? A tecnologia, ela vai ao longo do tempo trazendo novidades e se aperfeiçoando? Pois bem, com os sistemas não é diferente. E dentro do histórico da Audaces, né, nós temos aí o Audaces evoluindo ao longo dos anos. Quando chegou na versão 14, ele teve grandes modificações e ele se transformou, né, os arquivos que eram ADS se transformaram em ADSX. O que que acontece com os programas novos e os arquivos novos gerados por esse programa? Com certeza, ele é mais evoluído, ele tem uma tecnologia mais elevada, né? Porque ele é mais moderno. Dá para vocês entenderem que um arquivo mais moderno, que usou uma ferramenta mais moderna, que usou recursos mais modernos, é incompatível com o que é mais antigo? E aí, o que que acontece? O que é mais novo, o arquivo que é mais novo, não abre no sistema que é mais velho. Porque o sistema que é mais velho é mais pobre de recurso. Ele não consegue ler o que o sistema novo é capaz de criar. E aí não faz todo sentido para vocês? Para mim, me parece que faz todo sentido. O que é novo é mais potente, é mais pesado, tem uma expertise, tem uma tecnologia maior, melhor. O menor, o mais velho, o mais antigo, ele é mais limitado. Então, ele não consegue o ADSX lá, né? O sistema 14 para baixo, não consegue ler do 15 para cima. E aí, mais uma sacada para vocês.
Vocês já sabem que se vocês têm a versão do Audaces do 14 para baixo e você receber um arquivo do Audaces ADSX, vocês não vão conseguir abrir, porque o sistema não suporta. Agora, o contrário é possível. O ADS, que é o mais antigo, eu consigo abrir no sistema novo. Por quê? Porque o sistema novo tem tudo que tem no velho, mais um pouquinho. E é aí que tá a grande sacada. Terceira sacada aí para vocês. ADS, ele abre no ADSX. Perceberam? Que vocês vão entendendo e aí fica mais fácil também de você enviar para quem você precisa, porque aí você vai perguntar qual que é a versão do seu sistema. Versão é justamente isso, é o número que o sistema leva naquela versão dele. Então ali, o Audaces 14, esse número aí representa aquela versão e os recursos que ele tem. O 13, a mesma coisa. O 11, a mesma coisa. 12, 11, 10. Aí 15 e vai subindo. Hoje a gente está na versão 25. E aí, né? Então a gente já começa a ter mais clareza e entender como é que funciona aí essa compatibilidade. O que é que eu consigo abrir aonde? E aqui a gente só está falando do mesmo sistema. Audaces para Audaces. Eu tenho Audaces, você tem Audaces. E eu estou falando desse envio, né? Para pessoas que as duas pessoas têm Audaces. Agora, se eu preciso enviar esse arquivo para um outro programa abrir, se existe incompatibilidade de tecnologia entre arquivos do mesmo sistema, da mesma empresa, da mesma marca, o que que vocês imaginam em relação a enviar o seu arquivo para uma outra marca, um outro sistema, uma outra linguagem, uma outra programação, feito de outra forma? Obviamente que não tem compatibilidade. Por isso que um sistema não abre o arquivo de outro sistema. E aí, quando a gente para pensar tudo isso, faz todo sentido não abrir. Por quê? Por causa que a tecnologia é diferente, a linguagem é diferente. Mas, ao longo do tempo e pela necessidade, vai se criando formas de fazer essas transações entre um sistema e outro. Por quê? Porque o mercado vai, vamos dizer assim, que o mercado vai impondo as necessidades. Os profissionais e ali, né, vamos dizer que o ecossistema vai impondo toda as regras ali do jogo. Então, existem outros sistemas concorrentes hoje em dia e as pessoas trabalham com eles e aí eles vão criando formas de os arquivos se comunicarem. E aí é nessa história que entra aquelas opções que a gente tem lá no sistema, que é exportar um arquivo e importar um arquivo. O que que é exportar? É quando eu pego uma coisa de um lugar e eu mando para fora. Então, eu tenho o Audaces e você tem Moldme. Para você receber e conseguir abrir um molde meu que é do Audaces, eu preciso exportar a minha modelagem para você. Quando eu fizer a exportação, o sistema está fazendo uma conversão. Ele converte aquele arquivo que tem a extensão do Audaces,
Aí ele faz a conversão e transforma em um arquivo que a Mold.me consegue ler. Você fez um molde para mim. Você tem o sistema da Mold.me. Eu tenho o sistema do Audacity. Você precisa mandar para mim um arquivo. Você precisa exportar. Então, o sistema da Mold.me, ele vai converter o molde que foi feito no sistema da Mold.me em uma linguagem que é possível o Audacity ler. Então, essa conversão a gente chama de exportação. É quando o sistema pega um arquivo que tem uma extensão e transforma em outra. E a extensão que tem maior compatibilidade, neste caso, é a AMA, que é o /DXF. Então, lá na Mold.me, eu tenho a opção de exportar o meu arquivo em AMA, que é a extensão mais compatível com o sistema da Audacity, e aí eu aqui preciso receber. Se eu vou abrir um arquivo que é da própria Audacity com extensão ADS ou ADSX, o que que eu uso como recurso dentro do sistema? Arquivo abrir. Mas se eu recebi de você um arquivo AMA, eu não posso usar esse recurso. Arquivo abrir. Se eu for abrir um arquivo AMA, o sistema não abre e dá erro. E muitas vezes as pessoas não sabem disso e por isso elas não conseguem, né, abrir ali aquele arquivo e elas ficam perdidas. A mesma coisa acontece com o sistema da Mold.me. Quando eu preciso enviar algo para Mold.me, tem uma questão aí. Eu não consigo fazer exportação AMA do Audacity. O Audacity não faz essa exportação. E o DXF, ele também não faz. Mas não é que não faz. Existe um custo para fazer isso. E nem sempre os profissionais, principalmente os que trabalham de freelancer na autonomia, estão num nível de contratar esse serviço de exportação desses arquivos. Mas e aí, Viviane, eu fico sem recurso? Não, você não fica sem recurso. Existem outras formas de você fazer isso. E uma das formas é você criar um arquivo que a gente chama de arquivo PLT. O que que é um arquivo PLT? O arquivo PLT é um arquivo de plotagem. É um arquivo que a gente cria para imprimir os moldes. Mas existe uma compatibilidade do sistema da Mold.me em importar um arquivo PLT. Então, eu venho aqui no meu sistema e eu faço o quê? Arquivo plotar. E aí eu crio um arquivo, na verdade, o sistema, ele vai gerar, ele vai, né, fazer ali a transformação do arquivo dele, que é ADS ou ADSX, em um arquivo PLT. E aí eu mando isso lá para a pessoa. Ok, nós falamos sobre como mandar, só que não falamos como ainda abrir, né? Como que eu faço então? Se eu não consigo abrir esse arquivo lá no meu sistema, como que eu faço para trazer esse arquivo para dentro do sistema? Eu uso o recurso importar. É aí que entra no jogo o tal do importar. O que que é importar? Eu vou lá em arquivo, importar, ou lá na Mold.me eu vou num ícone, que é o ícone do perfil, que fica no canto direito superior, e eu clico na seta que fica do lado do meu perfil, e aí abre a opção importar, e aí ali é a minha opção de exportar, e a minha opção de importar fica do lado esquerdo da minha tela. Tem ali
seria o arquivo novo, para você abrir um arquivo novo, e tem a opção importar. Então, ficam nos dois cantinhos ali da tela. E aí você importa aquele molde para dentro do sistema. O que acontece quando você exporta um arquivo? Você perde algumas configurações. Então, eu que costumo colocar várias informações de propriedade, como o tecido, a quantidade de partes, eh, a grade. Eu costumo fazer isso com a ferramenta automática do sistema. Quando eu faço a exportação, essas informações se perdem. Então, sabendo disso, o que que eu faço? Existe um único campo onde ali eu sei que não perde essa informação, que é no nome deste molde. Só que aí ali eu já coloco tudo. Eu coloco o nome, eu coloco o tecido, eu coloco a quantidade de partes, tudo no mesmo lugar. E aí, quando eu faço a exportação, eu tenho ali a informação necessária para que a outra pessoa que vai receber saiba tudo que ela precisa saber daquele molde, que no caso é qual é a parte, qual é o tecido que vai ser cortado e a quantidade de partes, certo? Então, é dessa forma que a gente faz esse envio de moldes para outras pessoas, e é dessa forma que a gente também recebe esses moldes de outras pessoas. São os recursos que a gente tem. Nós temos no mercado, empresas que trabalham com o sistema Lectra. O sistema Lectra, ele exporta numa extensão que se chama VET. Ponto, V de vaca, E de escola, T de tatu. E o IBA, que é o ponto I de igreja, B de bola e A de amor. Então, as extensões que o Lectra envia é o IBA e o VET. E o Audaces importa essa extensão. Lá na Moldme, eu nunca fiz. Eu não me lembro. Posso até depois dar uma olhada e trazer, né, para complementar essa informação. Mas lá eu não sei como que nós importaríamos o VET IBA. No Audaces tem ali, importar VET IBA, é mais tranquilo. E você vai sempre procurar uma extensão que seja compatível. E se você não sabe qual que é a compatível, você pode perguntar para a pessoa. Pergunta para a pessoa quais são as opções que você tem para importar os moldes. Qual é a extensão que você tem para importar? No caso da Moldme, você tem diversas formas de importar. A mais compatível é o AMA e o DXF. E também, quando eu quero guardar o meu molde da Moldme dentro do meu computador, essa pessoa, né, que não confia deixar ali na nuvem, na verdade, eu vou fazer essa exportação. Eu exporto esse meu molde em AMA, ele gera uma extensão DXF, e aí eu crio uma pasta e guardo os meus moldes ali, então, em DXF, dentro ali do meu computador, certo? Então, essas são as formas de enviar e de receber. Eu imagino que essas informações já vai dar uma boa clareada. É uma parte de tudo que permeia esse assunto, né? A gente fala por completo sobre ele, vamos falar por completo sobre ele dentro dos programas MQSA e o MQSA Plus. O objetivo é ter num único lugar todo o suporte para que qualquer pessoa que tenha, né, afinidade com esse universo da modelagem e queira começar do zero, consiga se preparar e se profissionalizar e se colocar no mercado a trabalho,
para quem já é da área e precisa aperfeiçoar, encontrar tudo num único lugar. E para quem já, né, está num nível mais avançado, às vezes tem ali a expertise, a forma diferenciada que pode ser trocada entre um profissional e outro, que é muito rico isso, né? Os modelistas, eles criam formas diferentes de fazer as coisas. Então é bem interessante fazer essa troca uns com os outros, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Eu espero que tenha sido de uma grande valia no contexto aí de vocês, né? Eu quero sempre trazer temas que agregue para vocês no ambiente de desenvolvimento de trabalho mesmo. É sempre com essa intenção que eu trago os temas. Estou sempre à disposição nas redes sociais para responder todas as dúvidas, né? Pode ser pelo direct, pelas caixinhas. Estejam à vontade para poder enviar as perguntas de vocês, que eu respondo todas. Se você está assistindo essa live, essa aula pela gravação, é sinal de que você não está cadastrado ainda no nosso grupo. Então, eu te convido a fazer o seu cadastro para você entrar no grupo. Para isso, é só você clicar no link da bio. Lá tem a opção para você entrar no grupo VIP do Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, hoje eu encerro esse nosso tema, né, dizendo uma que para que desejando que vocês façam bom proveito desse conteúdo e convidando vocês para que vocês estejam presentes no nosso próximo encontro, que trará novamente continuidade e aprofundamento nos assuntos da modelagem digital. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!